Queria todos de- muito nos atrapalha aí na nossa convivência do dia a dia, porque como o apelidaram já até essa situação como apagão das canetas, principalmente o ordenador de despesa dos órgãos e dos responsáveis pelas prefeituras, eles não querem assinar determinados documentos em função dos riscos que eles correm com o CPF. Então, houve uma mudança importante na legislação e nós trouxemos aqui a doutora Cristiano Fortini, a doutora Maria Fernanda e o Caio aqui, para eles exporem para todo mundo essas mudanças que aconteceram. E o que eu achei mais importante da apresentação, pelo menos para mim, o mais importante da apresentação que eles vão trazer são exemplos de jurisprudência que já estão acontecendo e de posições exitosas que já tiveram, para dar um pouco ou muito mais tranquilidade até do que acontecia antes, sabe? Porque essa mudança da lei, desde que não haja o dolo, a intenção, quem assinar não vai ficar exposto ao que a lei anterior obrigavam eles a se defender, né, e, consequentemente, expor o patrimônio e ficar em risco. Então, eu não vou falar mais, eu vou passar a palavra, começa com o Caio, né, para eles colocarem para vocês. Espero que seja bom e que a gente possa mudar a forma de relacionar daqui para frente, para que as coisas possam ser assinadas, principalmente sem o risco e o medo que existe hoje. É isso. Obrigado e boa reunião para todo mundo. Só uma coisa, ele vai falar também das perguntas, que essa reunião é interativa, então nós precisamos que vocês demandam qualquer dúvida, passarem para eles, vão posicionar para vocês aonde, que eu acho que é o mais importante desse encontro. Obrigado. Está nos ouvindo aí por intermédio do YouTube. Meu nome é Caio Mário. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao CCPOT pela oportunidade da gente estar aqui, em nome do Carvalho Pereira Fortini. Para mim é uma grande alegria, porque a doutora Cristiana foi minha professora na graduação, a doutora Maria Fernanda foi minha professora na especialização, e agora eu estar aqui com elas é uma alegria enorme. E, exatamente como o presidente falou, um dos grandes avanços da Lei 14.230 é justamente tentar frear esta banalização do conceito do ato ímprobo, que tanto a gente discutia antes mesmo da nova lei. A gente sempre tratou internamente lá no escritório, por intermédio de artigos, quão era importante a gente delimitar que o ato ímprobo, na verdade, não é aquele ato somente ilegal, mas o ato ilegal qualificado por um elemento subjetivo da conduta, que é justamente o dolo, a corrupção. Então, para mim, o principal avanço da Lei 14.230, a gente vai trazer aqui, é essa tentativa de frear a banalização do conceito de ato ímprobo. E para vocês, pessoal, que estão aí nos assistindo, caso vocês queiram mandar algumas perguntas, vamos estar abertos aqui a respondê-las na medida do possível, ali no endereço ccpotmg.associadas@gmail.com. Tudo bem? Então, sem mais delongas, eu vou começar aqui com a introdução. Primeiramente, pessoal, não é o ponto aqui da nossa apresentação, mas é importante dizer um pouco sobre o controle da administração pública, porque a ação de improbidade nada mais é do que uma modalidade de controle da administração pública. Como vocês sabem, pessoal, naquela época, antigamente, no absolutismo, não havia um controle da administração pública, justamente porque a administração pública naquela época era uma administração patrimonialista, quer dizer, havia a mistura entre o público e o privado, então por isso não precisava de um controle, porque o próprio rei, o próprio monarca, era aquele indivíduo que detinha ali o poder para fazer o que ele bem entendesse.
com as revoluções burguesas do século XIX, principalmente da Revolução Francesa, houve então o advento do Estado de Direito, com o Estado de Direito, por sua vez, a vinculação do gestor público à legalidade, e justamente neste contexto de vinculação que há então a necessidade de um controle da administração pública. Tudo bem? Aqui no Brasil, todas as nossas constituições, em maior ou menor medida, houve estes instrumentos de controle da administração pública. Constituição de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, 1969 e, finalmente, 1988, todas elas tiveram um modelo de controle da administração pública, e foi na Constituição de 1988 que tivemos, então, finalmente, o Instituto da Improbidade Administrativa ali delimitado, e em 1992, durante o governo do Fernando Collor de Mello, foi então editada a Lei de Improbidade Administrativa. Tudo bem, pessoal? E é importante dizer que, quando do envio do projeto de lei de improbidade administrativa, o então ministro Jarbas Passarinho já falou lá que o objetivo da lei de improbidade administrativa era, na verdade, frear a corrupção que avassala o país. E neste ponto, justamente, que é importante a gente já trazer a diferenciação entre legalidade e improbidade. Ou seja, a gênese da lei de improbidade administrativa foi combater a corrupção. Então, a corrupção tem esta ligação com o ato ímprobo, de modo, então, presidente, que os atos ilegais, meramente ilegais, não podem ser salvaguardados pela lei de improbidade, e sim os atos ímprobos, que, como eu coloquei ali para vocês, são os atos ilegais, mas não todo ato ilegal, mas aquele ato ilegal qualificado pelo elemento subjetivo da desonestidade, da má-fé, do conluio, do intuito de realmente violar a probidade administrativa. E essa é a grande diferença e o ponto que, para mim, é mais importante da Lei 14.230. Porque, como as doutoras vão colocar quando elas falarem, há um cenário antes da nova lei, como o presidente muito bem falou, de apagão das canetas. O que é isso, pessoal? O apagão das canetas nada mais é do que o medo de decidir, o medo de assinar qualquer coisa, justamente porque o artigo 10, que trata do ato ímprobo, que causa lesão ao erário, permitia a improbidade por intermédio de culpa, o que hoje não é mais possível. E o artigo 11 também, ele permitia a condenação por ato ímprobo violador de princípios simplesmente por um dolo genérico, o que hoje também não é mais permitido. É necessário que se comprove, presidente, que o ato ele foi concretizado com o intuito, com a vontade de lesar, de fato, a probidade administrativa. E é justamente esses dispositivos legais que tratam justamente isso que eu falei para vocês. Acrescentou a 14.230 o 17C, parágrafo 1º, dizendo lá que a ilegalidade, sem a presença do dolo que a qualifique, não é ato de improbidade. É justamente isso que eu falei com vocês. A ilegalidade, então, a improbidade, perdoe-me, ela não é a simples ilegalidade, mas é a ilegalidade qualificada por este dolo, sendo que o dolo, segundo a nova lei, é a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito. Então vejam vocês, o apagão das canetas, se Deus quiser, vai ser um pouco mais freado. Por quê? Porque não mais a simples ilegalidade vai ser Ministério Público ou pelos demais autores da ação de improbidade. Tudo bem até aqui, pessoal? Relembrando, qualquer dúvida vocês mandam lá para o e-mail que eu falei com vocês. E dando continuidade aqui, eu queria trazer para vocês o primeiro ponto relativo ao que o STF decidiu lá no agravo em recurso extraordinário número 843989, que é justamente a sedimentação da necessidade do dolo para fins de comprovação de atos de improbidade administrativa, inclusive em relação ao artigo 10, que é o artigo que permitia antigamente a condenação por intermédio de culpa. Disse lá o STF que é necessária a comprovação da responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se então a presença do dolo. E o dolo em caixa alta ali não fui eu que coloquei,
Na verdade, o próprio STF no portal oficial fez questão de colocar ali em destaque a palavra dolo, no sentido de realmente poder caracterizar o ato de improbidade administrativa. E mais que isso, pessoal, a gente trouxe para vocês aqui alguns julgados sempre recentes, de 2022, para que a gente possa, entre aspas, poder tranquilizar um pouco mais os nossos ouvintes, no sentido de que a lei realmente ela veio para trazer um pouco mais de conforto para o gestor. Não no sentido do gestor corrupto, mas sim daquele gestor que quer realmente fazer alguma coisa e também precisa de uma segurança por parte da nossa legislação. O primeiro julgado é um julgado da desembargadora Áurea Brasil, de 15 de setembro, que diz lá que a mera irregularidade formal desacompanhada da prova do dolo não configura improbidade administrativa. É justamente isso que eu falei para os senhores. Um outro julgado que eu trouxe aqui também, no mesmo sentido, dizendo que a ausência de comprovação de má-fé com o intento deliberado de violar, os princípios da administração pública, ou de causar prejuízo ao erário, ou de enriquecer o agente público, não caracteriza improbidade administrativa. Pessoal, todos esses julgados, eles demonstram o principal ponto da Lei 14.230, que é o que eu quero fechar a minha fala aqui com os senhores, que é o ponto de que o ato de improbidade administrativa não pode ser confundido com o ato de mera ilegalidade, sendo necessária, então, a qualificação desse ato ilegal pela desonestidade, pela má-fé, pelo conluio. E sem a comprovação desse elemento subjetivo, realmente não há que se falar em improbidade administrativa. Para mim, doutoras e presidente, é a principal mudança, realmente, da Lei 14.230. Tudo bem, pessoal? Minha fala é essa. Agora eu vou passar aqui para a minha professora, Cristiana. Então, boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. A gente quer agradecer a audiência, porque percebemos que há uma audiência bem plural, né, formada por agentes públicos, por agentes econômicos. É um prazer estar aqui mais uma vez. Presidente, quero agradecer a parceria do escritório com o CCEPOT. E a gente vai perpassar as mudanças que foram promovidas na lei de improbidade, nas modalidades de improbidade. Então, se improbidade é uma desonestidade, é isso que, afinal de contas, nós temos agora não só expresso na lei, mas sedimentado pelo STF. A decisão do STF é uma decisão que veio muito rapidamente e foi positiva a rapidez do STF, porque ela acaba serenando um pouco o ambiente, permitindo que a lei produza os resultados que dela são esperados. Aqui a gente tem a primeira modalidade e vamos ver o que é que mudou. Nós estamos falando de atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito. Este é um modelo de improbidade, um dos que mais atormentam os agentes públicos, que, quando respondem às ações de improbidade, respondem a ações de improbidade por este dispositivo, às vezes e muito frequentemente acoplado a esse o artigo 11. Aqui percebam que o legislador disse, nós estamos falando de o que é enriquecimento ilícito? Nós estamos falando de uma possibilidade em que aquele agente público, em função do cargo, do mandato, do emprego, ele aufere uma vantagem indevida e sempre de modo doloso. Ou seja, é em razão desse comportamento dele pré-determinado a errar. Ele sabe que ele está errando, ele sabe que ele está violando a ordem jurídica, mas ele não se importa com isso. O dispositivo não tem por intenção, nenhum dos dispositivos tem mais por intenção afetar o gestor público ou o operador econômico que erram, porque errar é possível. Errar pode ser, inclusive, fruto de uma divergência de doutrina, de jurisprudência. Não é este mais o foco. Nós estamos falando de fato, recuperar a essência da improbidade, que é a de contenção de comportamentos ilícitos, porque voltados a um fim ilícito. E aqui a gente vê, de novo, a ideia do elemento subjetivo do dolo como um ponto de convergência de todas as modalidades. Há uma preocupação que ainda subsiste, porque esse dispositivo ele traz algumas das hipóteses de enriquecimento ilícito, ou seja, se manteve o notadamente, que é uma forma de dizer que
O artigo 9º, ele cria algumas situações, mas ele não exaure todas essas situações. Aqui vale a gente recordar 2 desses incisos do artigo 9º, que são meramente exemplificativos. O primeiro, que assemelha essa ideia de corrupção passiva, então responde-se no penal por corrupção passiva, e aqui há uma equivalente configurando o ato de improbidade, e aqui especificamente algo que nos parece importante ressalvar no campo das obras e serviços de engenharia. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre qualquer dado técnico que envolva obras públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades protegidas pelo artigo 1º. Isso aqui se trata de uma declaração falsa que é feita se sabendo que se está declarando falsosamente. Não é alguma coisa que é fruto de um erro, de uma interpretação que depois resta afastada pelo judiciário. O que o dispositivo quer vedar é que alguém seja corrompido para fazer uma declaração falsa. Isso é muito importante, porque se está a dizer que o administrador público erra, mas ele não pode errar de maneira maliciosa. É contra o aspecto malicioso que passa a se voltar à lei de improbidade. Aqui a gente tem um artigo 10, que é um artigo que sofreu uma modificação muito importante, talvez dos 3 dispositivos, este seja o que mais mereça realce, e voltando para o pessoal que é operador econômico, que é contratado pela administração pública, eu acho que esse é dos dispositivos mais fundamentais. Por quê? Aqui a gente está diante de uma modalidade de improbidade que é aquela ligada ao prejuízo ao erário. Então, configura ato de improbidade, causar prejuízo ao erário. E o que acontecia na redação anterior da lei? Você podia causar prejuízo ao erário por ato doloso ou culposo. Expressamente se fazia alusão à modalidade culposa. Não existe mais, como a gente já falou várias vezes, a possibilidade de se falar em ato de improbidade por prejuízo ao erário, por ato culposo. Então, voltamos aqui. Se fez um entendimento, se entendeu que faria sentido um pagamento, porque havia uma compreensão baseada, por exemplo, em uma jurisprudência, baseada no entendimento que até então era o predominante, que se deveria pagar assim. Se pagou assim, está errado? Causou-se prejuízo ao erário para fins de improbidade? Não. Porque não houve a intenção de causar o prejuízo. Se fez uma reflexão, e essa reflexão levou o administrador público a entender que aquele era o caminho correto. De novo, recuperando o que o Caio disse, a ideia é de que nós tenhamos uma lei voltada para o desonesto. E, sobretudo, aqui uma outra importantíssima alteração. Nós não podemos falar em dano, em prejuízo ao erário hipotético. O que acontecia muito, e a gente tem lá no escritório um monte de exemplos a respeito disso. Empresas que participam de licitação e aí se atribui a uma ou a 2 delas a prática de fraude. E aí se fala, houve uma fraude na licitação, essa fraude causou prejuízo ao erário e, portanto, é improbidade administrativa. Bom, especificamente com base no artigo 10, é necessário demonstrar o prejuízo real ao erário. Não é um prejuízo hipotético mais. E muitas ações de improbidade, especialmente para aqueles que têm relação contratual com a administração pública, eram baseadas nesse dispositivo, no artigo 10. O que o legislador agora quer é o seguinte: você, para dizer que há uma improbidade com base nesse argumento, é fundamental que o autor da ação, Ministério Público ou outro, né? O STF reconheceu que não é só o Ministério Público titular, comprove que, de fato, houve um dano, de fato, houve um gravame ao patrimônio público. E aqui duas informações. Primeiro, esse inciso 8, a frustração do procedimento licitatório ou de processo seletivo para celebrar parcerias com entidades sem finalidades lucrativas. Isso aqui configuraria improbidade, mesmo que não houvesse uma demonstração do prejuízo. Mas agora,
tanto pelo caput quanto pela regra específica desse dispositivo, há de se demonstrar a perda patrimonial efetiva. É um aplauso a quem frauda a licitação? Não, não é um aplauso. Isso vai se resolver, talvez, um campo penal. Só não mais se configura improbidade administrativa, pelo menos não com base nesse dispositivo. Então, nós não estamos aqui estimulando fraudes à licitação, não é isso. O que a gente está querendo dizer é o seguinte: esta frustração do procedimento licitatório continua a gerar problemas. Gera problemas no penal, pode até, inclusive, gerar problemas no próprio campo da improbidade, mas não mais com base no artigo 10. E depois o parágrafo 1º reforça uma ideia muito importante. Há situações em que você tem uma formalidade legal ou prevista num regulamento que não foi observada. Estas irregularidades, por si só, não significam improbidade, sobretudo quando não implicam perda patrimonial efetiva. Vejam que o legislador está dizendo: quando se fala em prejuízo ao erário, não basta a mera alegação de que o erário teria sido lesado. É fundamental a demonstração de que esse prejuízo está materializado. Quando a gente vai para esse artigo 10, então, a gente vê que é o fim do ato ímprobo culposo e recuperamos o julgamento do Supremo tão fundamental para a análise da improbidade, tão recente, tão fundamental, que é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para os 3 tipos de improbidade e também para essa que a gente está conversando, que é do artigo 10, que admitia a modalidade culposa. Bom, aqui tem uma coisa interessante. Um dos pontos mais discutidos, tanto do ponto de vista doutrinário quanto no julgamento do Supremo, é relativo a esta retroatividade, ou seja, o que desta lei se aplica a casos passados. Vejam que aqui a gente está diante de uma mudança que altera o tipo de improbidade. O tipo de improbidade antes culposo acabou, mas há pessoas que respondem a ações de improbidade com base nesse artigo 10, na modalidade culposa. O que o Supremo Tribunal falou? Esta lei, ela se aplica nos casos que foram ajuizados com base na lei antiga, ela não se aplica, entretanto, aos casos em que já tenha havido trânsito em julgado e que se esteja já a executar a decisão, ou que se esteja já a executar a decisão. Portanto, o Supremo, ele fez uma decisão que eu e o Caio entendemos que, de certa forma, é incorreta, né? Porque na nossa avaliação o tipo não existe mais, a gente faz uma comparação com a abolitio criminis, que é um instituto do direito penal. O crime foi abolido pelo legislador, então aquilo no direito penal significa dizer que aquela pessoa não pode responder mais. A gente usou este entendimento nos nossos escritos sobre o assunto, mas o Supremo não entendeu assim. Ele entende pela retroatividade se as ações estiverem em curso, ações com trânsito em julgado, ou que você já esteja fazendo a execução da sentença para cobrar a multa, por exemplo, essas estão protegidas pela coisa julgada. O Supremo assim decidiu, e é uma decisão que produz efeitos para todo o judiciário, portanto, temos isso como ponto já pacificado. Aqui, Caio, o que era mesmo que a gente tinha que falar? A mesma coisa, né, que a gente já tinha falado. Bom, no que diz respeito ao... Isso aqui também já falei. Aqui alguns julgados interessantes, sempre dizendo que a gente está fazendo alusão, não sei se eu estou atrapalhando aqui, a gente está fazendo alusão a julgados que são absolutamente recentes. Vejam que esse aqui é de agosto de 2022, o Caio mostrou um no slide passado, que era da semana passada, portanto, nós estamos falando de julgados absolutamente frescos, e esse do Tribunal de Justiça, desembargador Jair Varão, dizendo que só se admite a prática dolosa dos atos de improbidade que causem lesão ao erário. Portanto, mais um julgado aplicando, e claro que isso aqui era um caso em andamento, porque se o Tribunal de Justiça decidiu isso em 11 de agosto, isso era um caso que já estava em andamento e que, apesar de estar em andamento, já sofreu os reflexos da mudança da lei de improbidade.
Finalmente, a gente chega ao artigo 11. Então, o primeiro artigo são os casos de improbidade que importam enriquecimento ilícito. O segundo artigo, casos de improbidade que importam prejuízo, lesão ao erário. E este aqui era o perigosíssimo artigo 11. Todas as ações de improbidade que eu já vi na minha vida, e lá se vão 27 anos de prática no direito público, todos eles fazem menção ao artigo 11. É sempre um artigo acessório. Ele sempre vem meio a reboque. Então, usa-se o 9, o 11, o 10 e o 11. E por quê? Porque o artigo 11 continua a falar de ações que são praticadas, que são violadoras de princípios da administração pública. E princípios da administração pública são um mundo. O que acontecia? Era absolutamente possível que o autor da ação de improbidade, especialmente o Ministério Público, que é o autor mais frequente de ações de improbidade, entendesse que houve uma lesão à legalidade, que entendesse que houve uma lesão à eficiência e ajuizasse uma ação. Eu, na verdade, não costumo ver essas ações pautadas só pelo artigo 11, acho que sempre tem mais alguma coisa, mas poderia ser isoladamente pelo artigo 11, porque não se tinha uma preocupação com a taxatividade das condutas. Ou seja, eu entendo que houve violação a princípio, e princípio é uma coisa mais fluida, né? Nós não estamos falando de uma regra posta na lei, é princípio. O que é princípio da eficiência? O que é princípio da moralidade? Há uma certa volatilidade no conteúdo disso, e esta volatilidade dava essa abertura para que houvesse ações de improbidade com esse viés. O problema é ter ações de improbidade? Não, as ações de improbidade precisam ser ajuizadas, quando é o caso. O que não se pode ter é uma vulgarização da ação de improbidade. Porque a partir do momento que aquilo se torna vulgar, até o judiciário dá menos atenção, porque passou a ser uma coisa de todo dia. Todo mundo responde a ações de improbidade. Isso não é saudável, isso afugenta bons quadros da administração pública, isso afugenta as próprias empresas das relações com a administração pública. Portanto, isso acabou se transformando num mal, e aqui especificamente pela ausência de uma lista. Afinal, o que é violação a princípios? Para se poder justificar a questão da improbidade administrativa. Aqui, o legislador definiu que o rol é exaustivo, ou seja, violação a princípio é isso. Inciso 1, inciso 2, inciso 3. Fora disso, você pode até falar que teve violação a princípio. Não para fins de improbidade. Para fins de improbidade, todo mundo tem que estar seguro do que faz e do que não deve fazer. Os agentes públicos, os operadores econômicos, as pessoas privadas, porque não são só operadores econômicos que se relacionam com a administração pública. A ideia não é de fomentar o ilícito, mas é de gerar uma segurança jurídica para que as pessoas saibam. Isso aqui, ainda que alguém não concorde, e no direito não é difícil das pessoas não concordarem, ainda que alguém não concorde, eu não vou responder por improbidade. Portanto, a gente tem uma mudança extremamente positiva que vai gerar o que se quer. Segurança para os agentes públicos. O ministro Anastasia, ainda antes de ser ministro, quando ocupava outros cargos, fez uma outra lei, que é a LINDB, que tem essa ideia também, gerar segurança. Os gestores precisam se sentir confortáveis para tomar uma decisão que possa desagradar alguém, mas sem que isso signifique que ele venha a ser reprimido por improbidade. Há uma coisa muito pesada nessa palavra, né? E é essa a ideia, então, suavizar um pouco do que a gente chama de direito administrativo do medo. E a própria alteração legislativa veio a trazer isto, quando ela, no artigo 11, parágrafo 1º, diz que só haverá improbidade na aplicação deste artigo 11, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Esse é mais um adicional que visa dar conforto ao administrador. Além da conduta ser dolosa, além da conduta precisar estar enumerada no artigo 11, é preciso que o autor da ação, e o ônus é dele, comprove que este
envolvido no suposto ato de improbidade, ele violou uma conduta funcional visando obter um proveito para si ou para outrem. De novo, a ideia de que não é só o erro que se pretende combater. Aqui também, tudo dentro do mesmo artigo 11, um outro dispositivo interessante que diz que é preciso, o enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo, artigo de violação aos princípios, pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade. Não é só porque você não concorda que o ato é de improbidade. Não é só porque alguém tem um entendimento diferente sobre o que deveria ter sido feito que é ato de improbidade. Até porque decidir é fazer escolhas. Então você faz a escolha pelo caminho A e alguém pode achar que a escolha deveria ser pelo caminho B. Mas se você justifica que a sua escolha é pelo caminho A, isso não pode ser considerado improbidade. Portanto, eu tenho um campo de discricionariedade que é dado ao administrador público exatamente para que ele possa escolher. O que a gente tem percebido é que o administrador público está com medo de escolher, e aí, quando ele está com medo de escolher, ele manda tudo para o judiciário, né? O judiciário vai ficando abarrotado, porque ele não dá conta também de dar essa resposta, e ele não foi feito para escolher. Ele foi feito para examinar e falar, neste caso aqui, pensando na aplicação de improbidade, você tem ou não tem uma conduta dolosa? Você tem ou não tem uma conduta que visava mesmo um benefício indevido? Então, isso é extremamente importante. E, finalmente, os atos de improbidade por violação ao princípio, olha o tanto de coisa só sobre violação ao princípio, porque esse dispositivo era muito perigoso. Eles exigem lesividade relevante ao bem jurídico. Ah, eu acho que foi violação ao princípio por um caso de R$157. Há casos assim. Ah, eu acho que foi violação ao princípio porque alguém indo para o aeroporto deu carona para uma pessoa num veículo público. Improbidade? É muito sério falar em improbidade. Os casos de improbidade chegam a ser, alguns deles, absolutamente inacreditáveis. Só que as pessoas passam por aquilo, isso tem uma exposição pública, um sofrimento pessoal, em algumas situações inviabiliza negócios e, na verdade, não tem ganho real. Por quê? O judiciário vai rechaçar isso, espera-se, né? Que o judiciário venha a rechaçar. Agora não é uma questão só de esperar. O judiciário não tem alternativa. Ele tem que rechaçar, porque esse é o texto. Aqui um caso de setembro, outro da desembargadora Aura Brasil, querida desembargadora Aura Brasil, dizendo que com a nova redação da lei, apenas as condutas descritas nos incisos do artigo 11 caracterizam atos de improbidade administrativa, porque o rol é taxativo e não mais exemplificativo. Esse, de novo, era um caso em andamento. O Ministério Público deve ter falado, eu estou supondo que é o Ministério Público, não sei dizer, deve ter falado que houve violação a princípios, de maneira mais textual, e a conduta não estava na lista do atual artigo 11. A desembargadora, e essa desembargadora só porque ela é a relatora, né? Na verdade, o Tribunal de Justiça, pela voz protagonista da desembargadora Aura Brasil, afastou a improbidade. Aqui um outro caso do desembargador Carlos Henrique Perpétuo Braga, também TJMG, a gente está falando muito de TJMG, porque a gente pressupôs que o público seria mais aqui de Minas Gerais, mas, obviamente, o que se decide aqui serve para casos em que outras pessoas de outros estados estejam nos assistindo, dizendo, o artigo 11 tem natureza taxativa. Não basta uma indicação genérica de eventual violação a princípios. Você tem que fazer o enquadramento. E essa demonstração, e também, além disso, ele falou da necessidade de demonstração cabal do dolo. E, finalmente, são muitos os casos, o desembargador Renato Dresch, também recuperando o que se alterou lá no artigo 11, falando que se acentua que, para se falar em improbidade por este dispositivo, a conduta tem que ser tipificada na modalidade dolosa, ou seja, há uma vontade livre e consciente de se alcançar o resultado ilícito. É necessário uma prova a respeito desta vontade de se alcançar o resultado ilícito. Não se admite a imputação de prática de improbidade com fundamento no artigo 11, sem, de novo, que a situação esteja ali enquadrada.
Nós vamos fazer uma troca aqui para ninguém ficar cansado de um só. Boa tarde a todos, a todas. Cumprimento também aqui meus colegas de mesa, o presidente doutor João Jacques, ao CICEPOT, a gente agradece a oportunidade, a minha sócia, a professora Cristiana Fortina, doutor Caio Mário, né? E eu gostaria de iniciar, eu vou falar um pouco das sanções, e eu gostaria de iniciar fazendo uma conexão com a introdução que o Caio fez e com a fala da Cristiana sobre as modalidades. Porque as sanções não são nada mais, nada menos do que as consequências daquelas modalidades que, porventura, foram enquadradas como atos de improbidade administrativa. E aí é interessante também a gente lembrar, a Cris já ressaltou, que a 14.230 ela veio muito por um reclame social em razão dos excessos praticados em relação às ações de improbidade administrativa. Se nós fôssemos narrar, né, Cris, Caio, o que a gente já viu no nosso escritório em matéria de improbidade, dos absurdos, e como que normalmente as pessoas sérias e probas sofrem e sofriam com isso, efetivamente nós gastaríamos todo o final da tarde sem efetivamente chegar onde a gente quer. Então, quando a 14.230 veio, e como resultado de uma luta muito grande no Congresso, né, e com certeza com muito reclame também por parte dos órgãos de controle, que não aceitaram as mudanças propugnadas, o próprio relator do projeto chegou a falar que ele entendia que estava desnaturado aquele projeto, o Ministério Público já entrou com várias ADIMs, mas é importante que se diga que ela veio um pouco nisso que Cristiana e Caio já ressalvaram, que é o chamado apagão das cranetas, que é o direito administrativo do medo, num momento em que a administração pública precisa ser uma administração pública flexível e criativa. Quanto mais crise nós vivemos, mais a administração pública precisa se virar. E, efetivamente, os agentes públicos estão, assim como os empresários do setor, aqueles que contratam com a administração, com muito medo. E o administrador público acaba fazendo apenas e tão somente aquilo que não se gostaria, que é a chamada legalidade estrita. Eu só vou fazer aquilo que efetivamente está na lei, porque eu tenho medo de sair da minha gestão com vários inquéritos civis, quando não com ações de improbidade administrativa. E lembrando também que a própria ação de improbidade, ela não é panaceia para todos os males. Ela veio no âmbito do ano de 92, num contexto de escândalos havidos, como aliás acontece no Brasil. E efetivamente agora a 14.230 responde um pouco a esse reclame social, responde um pouco a essa pressão que o setor vinha vivendo e também um pouco a legislação que Cristiana já ressalvou, que é a lei que foi da autoria do então senador Antônio Augusto Anastasia, que é a 13.655, em que ele já falava muito sobre isso, visando trazer uma segurança jurídica. Em que sentido? Proporcionalidade, razoabilidade pelos agentes titulares das ações de improbidade administrativa, o próprio MP, que é o autor por excelência, né? E com um cuidado maior naquilo que se refere à interpretação, naquilo que naquele momento, a análise retrospectiva ela é muito perigosa, porque às vezes ela enxerga aquilo que hoje nós temos visão, mas que nós não tínhamos à época em que o ato foi praticado. Então, dentro desse contexto, fazendo essa conexão entre o que o Caio falou na introdução e o que a Cris falou em relação às modalidades, a gente queria ver essas modalidades e as alterações propugnadas nos artigos 9, 10 e 11 em relação à própria previsão de sanções e no que ela mudou no teor da 8429 com o somatório da 14.230. Pois bem, lá no artigo 12 tem uma questão interessante porque ela fala em ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo. Então, quando a gente fala em ressarcimento, nós estamos falando apenas e tão somente em devolução daquilo que era o status quo. Então, a gente fez até uma ressalva ali de que o ressarcimento ele não caracteriza uma pena. Ele caracteriza apenas e tão somente o retorno ao estado anterior. O que tem de importante aí para a gente destacar? Efetividade. Não basta uma ilação, como muitas vezes nós víamos no bojo da 8429 original, né, sem as modificações. O ressarcimento
Ele não é pena, mas ele só pode acontecer se ele for efetivo, vale dizer, se comprovado o dano. Portanto, essa ideia de um dano imaginário, de um dano criado, e que muitas vezes cabia ao réu da ação de improbidade fazer uma prova negativa, a chamada prova diabólica, diante de uma mera ilação, que se tornava quase uma presunção iuris tantum, você efetivamente não conseguia se defender. E muitas vezes o judiciário, na dúvida, ele não apenas acatava aquelas ações, como também as julgava. E com penalidades muito, absolutamente gravosas. Uma questão interessante é essa modificação em relação à possibilidade de aplicação isolada ou cumulativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que as sanções descritas, elas não necessariamente precisam ser aplicadas em bloco e de forma conjunta. Vai caber ao magistrado, ao juiz, ao desembargador, analisar cada caso e aplicar aquilo que ele melhor entenda que vá se adequar, em concreto, segundo a razoabilidade e a proporcionalidade. Então, a gente traz aí para o bojo da 8429 alguma coisa, claro, que a principiologia do direito administrativo já conhecia, que a 13655 ratificou, mas que na prática, infelizmente, a gente não via no dia a dia dos julgamentos em relação à lei de improbidade administrativa. Nós trouxemos ali até um recurso especial do STJ, em que ele ratifica esse dispositivo, dizendo que o magistrado não está obrigado a aplicar cumulativamente todas as sanções previstas no artigo 12 da AD 8429. E ele pode fazer o que a gente chama de dosimetria, que é um termo do direito penal, ou seja, dosar segundo a natureza, a gravidade e as consequências da infração. Outra questão importante, que vem muito em conectividade com o artigo 22, parágrafo 2º da LINDB, que é essa lei que nós falamos várias vezes ao longo da nossa exposição, que é a legislação a 13655. Diz o seguinte: sempre que nós formos aplicar as sanções, há de se avaliar essa ideia de proporcionalidade, a ideia da principiologia que está na LINDB. E a LINDB traz o seguinte: na aplicação de sanções, serão consideradas natureza e gravidade da infração cometida. Mais do que isso, gente, os danos que geram consequências no âmbito da administração pública. Então, ela reitera demasiadamente o necessário cuidado que há de se ter, não apenas com o nexo de causalidade, mas, sobretudo, com as consequências gravosas no âmbito da administração em relação a eventuais danos. Aí, vamos lembrar aqui de tudo que a professora Cristiana falou em relação ao artigo 9, né? O artigo 9º, que é sobre o enriquecimento ilícito. Em relação às sanções, o que nós temos na nova legislação para o enriquecimento ilícito? Primeiro, o ressarcimento do dano causado, se efetivo, se comprovado, né? Ele já estava, obviamente, na 8429 original e foi mantido na 14230. A perda da função pública, que pode acontecer, já era prevista também, e a perda dos bens e dos valores acrescidos ilicitamente. Também, em relação ao artigo 9º, da gravidade do enriquecimento ilícito, permanecem a possibilidade dessas sanções: ressarcimento integral, perda da função pública e perda de bens e valores acrescidos ilicitamente. Para além disso, o que mudou? Suspensão de direitos políticos. No âmbito da 8429, nós tínhamos de 8 a 10 anos. Na redação da nova lei, nós temos até 14 anos e nós não temos mais patamar mínimo. Ou seja, de um lado, nós ampliamos a possibilidade da suspensão política de direitos políticos,
mas, de outro lado, nós permitimos que, por exemplo, seja um mínimo 1 ano, 2 anos, 3 anos, o que mostra aí a responsabilidade de quem vai julgar em fazer a adequada dosimetria e efetivamente avaliar, no caso concreto e de acordo com as provas, a gravidade do fato e do dano. A proibição de contratar com a administração e de receber benefícios e incentivos também foi ampliada. No âmbito da 8429, ela era por 10 anos, e com a publicação da 14.230, ela pode chegar até a 14 anos. Então, vejam bem, para aquelas situações realmente graves, que ninguém quer aliviar, ou efetivamente o que se quer é combater a corrupção propriamente dita, é possível que essa proibição de contratação seja até maior. E em relação à multa civil, e isso é importante, porque isso vai ter consequências na indisponibilidade de bens, que muitas vezes a gente via uma decretação de disponibilidade absurda. O que a nova lei traz? Ela fala o seguinte: enquanto era vigente a 8429, ela falava que poderia ser até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial indevido. Com a publicação da redação da 14.230, a multa civil ela só pode equivaler ao acréscimo ilícito. Então, na legislação anterior, ela podia ser triplicada, e essa triplicação, Cristiana vai explicar, já poderia vir de início, no momento da decretação de indisponibilidade de bens, e agora, com a nova legislação, ela limitou ao valor do chamado acréscimo ilícito, obviamente, gente, devidamente comprovado. No que se refere ao artigo 10, então a gente falou do 9º, que era o enriquecimento ilícito. No que se refere ao 10, que é a lesão ao erário, mantém-se o ressarcimento integral do dano, mantém-se a perda da função pública e também mantém-se a perda de bens e valores acrescidos ilicitamente. Nada mudando, como era antes no quartel de Abrantes. No que se refere à suspensão dos direitos políticos, ela é mais leve do que no enriquecimento ilícito. Então, ela era de 5 a 8 anos e agora ela pode ir até 12 anos sem patamar mínimo. Então, lembrem que no que se refere ao enriquecimento ilícito, ela vai até 14 anos. No que se refere à lesão ao erário, ela vai até 12 anos. A proibição de contratar com a administração e de receber benefícios, incentivos, também foi agravada. Ela era por, no máximo, 5 anos e agora ela pode ser até 12 anos. Ela não pode passar de 12 anos. E também, no que se refere à multa civil, na redação anterior, ela podia ser duplicada o valor do chamado dano ao erário, do valor quantificado do dano ao erário, e agora, na nova redação, ela vai equivaler ao valor da lesão aos cofres públicos. Finalmente, no que se refere à violação de princípios, que é justamente as sanções destinadas ao artigo 11, nós temos lá o ressarcimento do chamado ato ímprobo. Então, em relação a isso, ele mantém-se, a exigência permanece a mesma. No que se refere, aí vem as questões que a nós, eu estava discutindo isso hoje com o Caio, que a nós nos parece que talvez a jurisprudência construa de uma outra forma, presidente, é a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos. Por quê? Porque a lei não fala nada. Então, na ausência de uma manifestação expressa da lei e no sentido de tudo aquilo que sanciona deve, obviamente, estar explicitado, nós estamos a entender que haveria uma impossibilidade de interpretação extensiva em matéria sancionatória. Vale dizer, se a lei não fala, não há hipótese de perda da função pública para a sanção relativa à hipótese de violação de princípios. Mas isso eu acho que nós vamos ter de aguardar a construção jurisprudencial, que a mim me parece que seria um equívoco da lei, o que ele estaria na contramão daquilo que a lei dispôs em relação às outras hipóteses. No que se refere à perda de bens e valores acrescidos ilicitamente, a hipótese é a mesma, a lei também não traz.
portanto, se ela não traz, nós vamos entender que não caberia falar de perda de bens, porque a legislação assim não desejou. A mesma coisa no que se refere à suspensão dos direitos políticos. Então, a gente vai imaginar que nessas 3 hipóteses, se nós estamos falando em sanção por violação a princípios, a legislação assim não dispôs, e aí nós temos, sim, uma previsão expressa para a proibição de contratação, que até então era de 3 anos e passa a ser de até 4 anos, ou seja, prazo não superior a 4 anos, e no que se refere à multa civil, anteriormente, na redação original da 8429, até 100 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente. Com a nova redação dada pela 14.230, essa multa civil passa a ser de 24 vezes. Então, portanto, ela cai aí a menos de 1/4 do valor originalmente previsto. Tentem analisar essa sanção diminuta em relação à própria desimportância que se deu, ou melhor dizendo, nem desimportância, é colocar nos devidos enquadramentos o que é violação de princípios. Então, obviamente que ela não poderia ser tratada com a mesma gravidade, porque de fato não é, que o enriquecimento ilícito ou que a lesão ao erário. Ainda é interessante colocar que no que se refere ao artigo 12, parágrafo 1º, e aí nós estamos falando muito mais para aqueles que nos ouvem, que são agentes públicos, é que a previsão era de que sempre você perderia o cargo relativo ao ato de improbidade nele cometido. Ou seja, haveria aí uma conexão entre o cargo e a sanção de perda dessa função pública, né? Ou cargo, ou função, ou emprego, enfim, dentro da gênese do que pode ser aí enquadrado. Agora, o que o artigo diz é que apenas no caso de enriquecimento ilícito é que é possível, excepcionalmente, então veja, é uma exceção, o normal é só perder aquele cargo, aquela função, aquele emprego que você esteja exercendo em conexão com o ato cometido, e agora não, apenas e tão somente no enriquecimento ilícito é que a penalidade pode alcançar um cargo diverso daquele em que praticado o chamado ato ímprobo. Outra questão também interessante e que nós tivemos muita celeuma no âmbito dos tribunais superiores é o momento da aplicação da sanção, o momento da aplicação da penalidade. E o artigo 12, parágrafo 9º, não deixa dúvidas de que a penalidade pode ser aplicada apenas e tão somente após o trânsito em julgado. Mas aí, gente, as repercussões são muito mais de natureza política, no âmbito da lei de ficha limpa, no âmbito da possibilidade daquela pessoa candidatar-se. Então, ele tenta resolver um pouco a celeuma gerada nessa órbita, nessa esfera. Inclusive, o jogo político que a gente vê muitas vezes, tentar julgar rapidamente uma ação de improbidade, para com isso impedir que aquele candidato possa efetivamente concorrer, né? E ali fala que conta-se para fins do período de suspensão dos direitos políticos o tempo a partir da decisão colegiada. Vale dizer, se é uma decisão colegiada, ela há de ser, no mínimo, em segunda instância. Porque a decisão de primeiro grau, ela é sempre individual, dada por um magistrado de primeira instância. Nós trouxemos ali também alguns julgados muito recentes também da desembargadora Áurea Brasil. A Câmara dela tem muitas ações de improbidade. Essa muito recente, agora do último dia 8 de setembro, em que ela fala que as penas de suspensão dos direitos políticos e perda da função pública não são mais previstas para as condutas enquadradas no artigo 11, né? Como nós tínhamos colocado justamente aquele ligado à violação de princípios. Portanto, ela está entendendo que na ausência da manifestação da norma, especificamente em relação a esse tipo de sanção, não há que se falar mais em pena nessa seara.
Um outro julgamento também desse ano, de março de 2022, do desembargador Edilson Fernandes, ele fala o seguinte: ao combinar a sanção por prática de ato de improbidade administrativa, deve o julgador analisar a lesividade e a reprovabilidade da conduta do réu, o elemento volitivo e a consecução do interesse público, de modo a adequar a pena ao caso concreto, o que possibilita a redução da multa civil aplicada em desfavor do apelante. Então, também aplica 14.230, usa da dosimetria, usa das ideias de razoabilidade e proporcionalidade, sobre as quais a gente comentou que acabam sendo balizas da redação no âmbito da 14.230. Exatamente. Gente, agora eu volto a palavra para a Cristiana, para ninguém ficar entediado. A parte da indisponibilidade de bens é também uma parte que atrai muito interesse e muita atenção. O que é, gente? Melhor lá? Então tá bom. Em parte tem uma direção artística aqui. O que vocês estão achando, gente? Então, o nosso diretor artístico falou para eu vir para cá. E aí, voltando à questão da indisponibilidade, esse é um tema extremamente relevante quando a gente estuda improbidade administrativa, sobretudo diante da jurisprudência que se formou no âmbito do STJ e que acaba dirigindo um pouco o comportamento dos tribunais que, ao se depararem com ações de improbidade em que há o pedido de indisponibilidade, tem por tendência natural conceder o pedido de indisponibilidade. E a concessão de um pedido de indisponibilidade, ela traz efeitos para o cotidiano da pessoa proprietária do bem bastante relevantes, né? Ela não perde a propriedade, naturalmente, mas ela perde o amplo domínio que ela tinha, a liberdade que ela tinha de negociar, transacionar com aquele bem, que fica meio que reservado para a recomposição do patrimônio que supostamente foi lesado. Então, quais são as mudanças mais importantes? Aqui vejam que o legislador está dizendo: é crucial que se fale, que se apresente, que se comprove o perigo de dano irreparável. Os tribunais não trabalhavam com essa ideia. Eles trabalhavam com a ideia de que era desnecessária a demonstração desse perigo de dano. E que, havendo os indícios de prática de improbidade, esses indícios, por si só, bastavam para a decretação da indisponibilidade de bens. Então, a gente começa da mudança mais importante, porque ela vai de encontro, ou seja, ela se choca com a jurisprudência do STJ. Esta parte aqui é toda uma revisitação da jurisprudência do STJ em sentido contrário a essa jurisprudência. No parágrafo 4º do artigo 16, também, até voltando aqui um minutinho, um outro detalhe, que não é um detalhe, é crucial numa ação de improbidade. Qual é a lógica das ações de improbidade até agora, até recentemente? O autor da ação de improbidade pedia a indisponibilidade de bens, não precisava comprovar que o réu que estava dilapidando o patrimônio, nada disso, pedia. O juiz, sem oitiva do réu, deferia. Esta ausência de oitiva era também algo absolutamente padrão. O legislador está determinando que, como regra, o réu seja ouvido num prazo, que é um prazo pequeno, de 5 dias. É possível que o juiz determine a indisponibilidade sem a oitiva do réu? É, mas é a exceção, ou seja, um pequeno contraditório, um contraditório prévio e rápido, é a medida necessária, é o caminho usual com que o legislador acha que deve se trabalhar no âmbito de improbidade administrativa. Depois, uma coisa que é importante, que também supera o entendimento do STJ. A gente costuma dizer que o STJ não deve estar feliz com a lei de improbidade administrativa, embora tenha tido
como um dos protagonistas da mudança um ministro que é muito conceituado, mas é visto como muito razoável, de muito bom senso. As digitais dele estão nesse processo de alteração legislativa, mas talvez a parte dos seus pares não esteja muito feliz, porque é uma destruição dos entendimentos que foram adotados pelo STJ, que, de certa forma, contribuíram para essa vulgarização da improbidade, né? Dizendo aqui, bem cá entre nós, que ninguém mais nos ouça. E aqui, então, a gente tem uma superação do entendimento do STJ, que dizia o seguinte: imaginemos que estejamos diante de uma ação com 5 réus de improbidade, e a gente esteja falando de uma lesão ao patrimônio de R$1 milhão. Cada um dos 5 réus de improbidade poderia ter uma indisponibilidade patrimonial no valor de R$1 milhão. No fundo, estava se acautelando 5 vezes mais do que era necessário, com as consequências para as pessoas. E, portanto, o que o legislador faz aqui não é dizer que não tem indisponibilidade. Pode-se decretar a indisponibilidade? Sim, desde que exista a demonstração, não só dos indícios de improbidade, mas que há um perigo. Ao não se fazer isso, esse patrimônio está sendo dilapidado, não vai ter nada para recompor a lesão ao erário. Este é o ponto. Segundo, se eu estou diante de vários réus, eu não preciso sacrificar, reservando, de maneira prática, é isso que acontece, reservando aquele patrimônio para lá no futuro, de uma ação que se alonga pelo tempo, recuperar esse prejuízo, atingindo, então, um número plural de réus. Não faria sentido. Também uma coisa que vale a pena realçar, que é a incidência da indisponibilidade. Não se autoriza mais que a decretação de indisponibilidade alcance a eventual multa civil. Como é que era o cálculo? O dano ao erário é X. A multa aplicável pode ser no máximo de Y. Soma-se X com Y e a indisponibilidade ela abarcava este total. O legislador entendeu o seguinte: é possível aplicar multa? Sim, é possível. A professora Maria Fernanda falou disso. Mas isso vai acontecer lá no final, quando houver um pronunciamento de mérito. Agora, o que a gente precisa salvaguardar? O valor suficiente para o ressarcimento ao erário. É isso que vai ser objeto de indisponibilidade. Portanto, tem uma diminuição também do alcance dessa medida, que é uma medida que pode ser adotada e continuará a ser adotada, obviamente. Também uma novidade, que é uma ordem do que se deve alcançar pela decisão judicial da indisponibilidade em primeiro lugar. E aí vocês podem perceber que o bloqueio de contas bancárias ele é considerado como o último recurso, por razões que me parecem óbvias. Quando se bloqueiam contas bancárias, você está afetando o dia a dia das pessoas físicas e jurídicas. A movimentação, seja do sujeito para pagar as contas da própria família, da profissional liberal para pagar as suas contas e da própria família, quanto também na órbita da pessoa jurídica. E as pessoas jurídicas devem ser incentivadas a continuar a existir. Há todo um movimento, desde a Constituição, passando pela legislação, lei de liberdade econômica, para que as pessoas jurídicas existam. Porque, afinal de contas, as pessoas jurídicas são capazes de coisas que nós, na nossa perenidade humana, não somos capazes. Quantas são as pessoas jurídicas que passam gerações, ultrapassam gerações e gerações, e elas são vitais numa sociedade em que a produção econômica não é uma produção feita pelo Estado, é feita pelos operadores econômicos. Daí a preocupação do legislador de estabelecer uma certa ordem. Não é que isso contrarie entendimento do STJ. Aqui não é isso. Aqui é que não existia na lei anterior esta ordem de prioridade. Passamos a ter. Depois, a preocupação de se proteger uma parte do patrimônio dos réus das ações de improbidade. Pessoas físicas ou jurídicas, dizendo-se que os que são depositados... vamos imaginar que a gente vai afetar as contas bancárias. É possível? É. Se você não achar mais nada, você vai atingir as contas bancárias.
mas 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança ou em outras aplicações financeiras restam protegidos. A ideia aqui é de que esses 40 salários mínimos, pensando numa pessoa física, são importantes para que ela possa sobreviver. Afinal de contas, a ação de improbidade não é uma pena de morte. Ela continua sobrevivendo, ela vai continuar tendo contas a honrar, e a ideia é de que se reserve esse valor. Uma superação novamente do entendimento do STJ, porque se protege da decretação de indisponibilidade o bem de família do réu. A não ser na hipótese em que esse bem de família tenha sido construído com base na tal vantagem indevida. Então, se ele comprou este bem de família usando valores recebidos na vantagem indevida, ou se o próprio bem foi dado para ele como uma vantagem indevida, naturalmente, esse bem vai ser afetado, mas é exceção. Se nós não estamos falando disso, o bem de família está protegido. Aqui alguns julgados também, esse do professor e desembargador Versiani Pena, dizendo que, aqui são várias coisas, não, acho que não são esses que são várias coisas não, mas ausentes indícios de perigo na demora ou de dilapidação patrimonial, é de se indeferir por hora a medida de indisponibilidade de bens. Também um julgado de, agora, 8 de setembro de 2022. Também professor e desembargador Caetano Levi Lopes, dizendo que, a partir da nova lei, se passou a exigir para o deferimento da medida de indisponibilidade, além dos indícios, ok? A oitiva do réu, como caminho padrão, pode se afastar isto, mas há de ser feito em situações excepcionais, e, além disso, o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, que é o que a gente chama de periculum in mora. E, portanto, aqui ele entendeu que ausente um desses requisitos legais, que são cumulativos, não se pode deferir a medida de indisponibilidade. Desembargador Maurício Soares, todos os casos aqui são do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, falando da garantia conferida ao bem de família, que não pode ser objeto de indisponibilidade, como regra, salvo naquela hipótese que eu mencionei aqui. Portanto, um julgado do dia 19/8/2022. Percebam que estamos falando de casos, todos esses estavam em andamento, segundo a redação antiga da lei. Esse aqui tem algumas coisas para comentar. A medida cautelar de indisponibilidade só pode recair sobre os bens necessários para assegurar o integral ressarcimento do dano. Não incide mais, não se procura com a indisponibilidade acautelar o interesse público também para abarcar o valor da multa. E aqui se determinou a redução do alcance da indisponibilidade. Por quê? Esse caso é um caso super interessante. Tinha sido decretada a indisponibilidade já. Ela estava gordinha, ela incidia sobre os bens para acautelar o interesse público visando a reparação do prejuízo e sobre a eventual multa. Fernanda comentou, na lei antiga a multa podia ser, a depender do caso, 3 vezes o valor. Então, era um patrimônio maior que era alcançado. Com essa decisão, o desembargador, já aplicando a lei a um caso que era anterior à alteração legislativa, entendeu que era preciso remodelar o alcance da decisão. E ele também destacou a ordem prioritária que a lei estabelece e determinou a liberação dos valores bloqueados nas contas dos réus, porque a ordem preferencial estabelecida pela lei atual não tinha sido observada. Então, ele voltou, olhou para trás, coisas que tinham sido resolvidas ou decididas com a influência da lei antes da alteração e ordenou que se fizesse um ajuste nesse procedimento. Mais uma vez aqui se falando da ordem prioritária, mais uma vez a desembargadora Áurea Brasil, em alguns casos é o mesmo julgado, mas são trechos diferentes. E, finalmente, esse do desembargador Peixoto Henriques, 5/7/2022, dizendo que é de se indeferir o pedido liminar de indisponibilidade de bens quando, além de englobar
o ressarcimento, ele também pretender atingir a multa civil, ou seja, a multa, essa parte da multa tem que se indeferir. E também nesse caso aqui, afirmando, segundo o olhar do desembargador Peixoto Henriques, que não existia nenhuma comprovação de que estávamos diante de um processo de dilapidação do patrimônio. Esse reforçando, desembargador professor Wander Marota, reforçando a necessidade de oitiva prévia do réu, né? E vamos ao último tópico da prescrição. Vou ficar de cá também, né? Direção artística. Pois bem, gente, para terminar aqui a nossa fala de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as hipóteses de prescrição, que também sofreram algumas modificações importantes no que se refere à redação da 14.230. Pois bem, nós tínhamos no bojo da 8429 original uma prescrição sempre de 5 anos. Só que essa prescrição de 5 anos, ela era contada a partir da ciência da entidade, daquele fato considerado ímprobo. Então, nós muitas vezes tínhamos um alargamento desse prazo da prescrição, porque efetivamente demorava-se muito para que a entidade que sofreu o dano tivesse conhecimento do chamado ato de improbidade administrativa. Isso, gente, gerava problemas até de ordem fática. Vou trazer um exemplo de uma associação que descobriu-se anos depois uma não aplicação adequada dos valores de um convênio. Você vai lembrar desse caso. O professor que a presidiu, que também foi réu na ação, já tinha morrido há mais de 10 anos. E, efetivamente, a família não tinha sequer acesso nem à associação e nem às provas daquilo para poder dizer que não foi cometido nenhum dano. Então, o tempo, ele acaba sedimentando no espaço muitas das situações que você quer que haja uma celeridade na própria apuração. Então, hoje, o que a lei falou? Que o prazo de prescrição, ele amplia-se para 8 anos, mas ele é contado a partir da ocorrência do fato. Então, ele tem uma proximidade maior do chamado lapso temporal em que se deu o chamado ato que se está questionando, seja ímprobo e que vá se provar se é ou não. Apenas e tão somente no caso das chamadas infrações permanentes, aí sim conta-se o prazo de 8 anos a partir do momento em que cessou essa permanência. Bom, nós já explicamos ali que houve essa majoração, mas que na prática, a mim me parece que ela acaba trazendo uma maior segurança jurídica, porque ela está mais próxima do fato, e não apenas a partir do momento que a administração tomou conhecimento, que isso pode afastar temporalmente e muito a apuração daquela situação. E aí é importante dizer que isso não propugna pela corrupção, isso não enfraquece a apuração, muito antes pelo contrário. O que se quer é que haja celeridade e necessária adequação, mas, por óbvio, permitindo àqueles que são processados que possam exercer o seu contraditório e sua ampla defesa, como, aliás, é garantia constitucional. Bom, uma outra questão que trazia muita celeuma, e me parece que ainda vai trazer, né, Caio, que nós não estamos sepultando a celeuma com a nova redação da lei de improbidade, é a questão da chamada prescrição intercorrente. O que é isso? É aquela prescrição que não é a prescrição geral do tempo que sepulta a possibilidade da busca da pretensão punitiva, mas que efetivamente acontece no meio dessa própria apuração. Justamente porque, entendendo que o tempo ele é um fator de consolidação dos fatos, segundo, que as apurações têm de ser coerentes com o tempo das coisas, mas que antes era vedada pelo STJ. Agora, o que entendeu-se? Que você tem um prazo de 4 anos a partir de uma das hipóteses, da chamada hipóteses que permitem a interrupção da prescrição, e a lei nos diz quais sejam elas: pelo ajuizamento da ação de improbidade, pela publicação de sentença condenatória, pela publicação de decisão colegiada, vale dizer, um acórdão do TJ, um acórdão dos tribunais regionais
federais ou pela publicação da decisão ou de acórdão do STJ que confirma ou reforma um acórdão publicado por um tribunal de segunda instância. Pois bem, nessa hipótese, você pode sim ter aquela pretensão punitiva prescrita, desde que, por óbvio, ocorra um prazo de 4 anos entre esses momentos da própria apuração, o que vai obrigar que essas ações acabem sendo apuradas com maior celeridade. E a gente trazendo de volta a própria decisão do Supremo, a recente decisão do Supremo, que falou da irretroatividade para aqueles casos em que já tenha havido julgamento, em que entendeu-se também a respeito do chamado novo regime prescricional. E o que o Supremo disse? Que o novo regime prescricional ele é irretroativo, vale dizer. Ele só se aplica aos novos marcos temporais a partir da publicação da 14.230 de 2021. Portanto, nós não podemos falar nem nessa prescrição ocorrida a partir do fato, porque o que vai valer é a legislação anterior, e nem podemos falar da prescrição intercorrente em relação a esse período pretérito. Então, em relação a isso, também o nosso Supremo Tribunal Federal, digamos assim, celeremente, já definiu essa matéria e essa interpretação. A gente traz ali um julgado também muito recente, de maio de 2022, em que o Tribunal de Justiça de Minas já prevê que o prazo de prescrição para aplicação das sanções nela previstas prescreve, regra geral, 8 anos. Sendo interrompido o prazo prescricional, este será contado novamente a partir do dia da interrupção pela metade do prazo previsto no caput. Por isso que nós falamos, se a prescrição geral é de 8 anos, nesse caso ela passa a ser de 4, apenas então somente se adequando nas hipóteses legais. Um outro julgado também, de 15 de setembro, portanto há 10 dias, né, de que o novo regime prescricional previsto pela Lei 14.230 não é retroativo. Então, ratificando aquilo que a legislação fala-se, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. Com essas considerações, então, a gente termina a nossa fala. Queríamos, Cristiana, Caio Mário e eu agradecer demais a atenção de vocês, nos colocar à disposição se eventualmente tiver alguma pergunta, tanto da plateia presente, como também daqueles que estão nos ouvindo pelo YouTube, e colocar à nossa disposição para quaisquer questionamentos. O que é... Você quer falar da pergunta? Então, a gente quer agradecer a pergunta que foi apresentada pela Letícia Keller, e ela faz uma pergunta super interessante, que é: o erro grosseiro, que é um conceito que foi trazido pela tal lei que a gente comentou, com as digitais do Anastasia, do artigo 28 da LINDB, ele caracteriza ato de improbidade administrativa à luz da nova lei? Eu não sei se a gente vai ter a mesma opinião, todos os três aqui, Bom, então, a Procuradoria-Geral da República se manifesta nesse sentido, de que o erro grosseiro é ato de improbidade administrativa. E aqui vale dizer, Procuradoria-Geral da República. Na verdade, a gente tem, a respeito da questão da improbidade administrativa, uma certa ruptura entre o que pensa o Ministério Público e o que pensa a advocacia. E, na verdade, a gente é bem prejudicado por essas mudanças da lei de improbidade. As pessoas acham que isso é ótimo para os advogados. Não, isso não é ótimo para os advogados. Para os advogados, isso, na verdade, não é nada ótimo. Mas é porque a gente, pensando com um viés que não é só o da garantia da nossa receita, a gente entende, vivenciando os problemas que nos são trazidos, que havia muito excesso mesmo. Então, não é que os advogados estão aplaudindo isso porque ganham alguma coisa com isso. A gente aplaude isso porque somos as pessoas que convivem com vítimas de ações absolutamente despropositadas de improbidade.
Claro que há ações de improbidade corretamente ajuizadas, em que, de fato, você tem alguém que praticou algo reprovável. Não estamos dizendo que 100% das ações não fazem sentido. Não é isso. Mas, existindo ações em número expressivo que não se justificam, já é motivo para a categoria dos advogados se posicionarem no sentido de uma revisitação. Então, Letícia, para a Procuradoria-Geral da República, e pensando então que a Procuradoria-Geral da República se manifestou no Supremo Tribunal Federal a respeito disso, erro grosseiro é ato de improbidade. Agora, erro grosseiro é uma figura que se aproxima da ideia de culpa. De culpa grave, mas é de culpa. Não há ato de improbidade na modalidade culposa mais, nem no 9º, nem no 10º, onde era expressa a possibilidade, nem no 11. Então, me parece que a pessoa pode responder por erro grosseiro? Pode. Ela não vai responder no âmbito de improbidade. Eu vi algumas manifestações, por exemplo, dizendo, olha, a gente agora não pode fazer mais nada, acabou, não tem mais o que fazer. As pessoas... Não, gente, não é isso. É que nós estendemos demais a corda, tentando encaixar tudo dentro de improbidade. E eu posso responsabilizar alguém por erro grosseiro, mas será uma responsabilidade em outra dimensão que não da improbidade. O mundo não acabou, muito antes, pelo contrário. O mundo está sendo reconstruído para que se tenha um mínimo de conforto para as pessoas agirem. E para aqueles que são mesmo corruptos, continuarem a responder, à luz da improbidade, do Código Penal, da igreja, do que for. Da lei anticorrupção, mas é preciso separar um pouco os desacertos, as experimentações que a administração pública precisa fazer daqueles que são movidos por busca de vantagem indevida. É isso que o legislador está tentando posicionar. Portanto, se o Ministério Público compreender que ele continuará tendo trabalho, mas ele vai alcançar aqueles que desde o início deveriam ter sido alcançados, eu acho que a gente vai chegar a um certo conforto a respeito dessa lei. Mas hoje há mesmo uma certa oposição, uma certa não, uma total oposição do Ministério Público. Então, eu responderia no sentido contrário da Procuradoria-Geral da República. Não sei, Fernanda e Caio, mas para mim, definitivamente, não se pode falar. Deixa eu fazer uma pergunta dentro dessa pergunta para você. O doutor João, gente, para quem está ouvindo pela primeira vez, ele não combina com a gente. Não é, Bruno? E aí ele chega, põe a gente aqui em cada saia justa, ainda mais que eu tenho mais 2 aqui. Vamos lá, doutor João. Qual é a saia justa de hoje? O erro grosseiro não caracteriza, então, o dolo, porque ficaria assim no limiar da incompetência. É isso? É culpa. Incompetência, para nós, é quando o sujeito não poderia ter agido. Aí ele é incompetente. Pois entendi o que o senhor quer dizer. Ele escolheu errado. Tinha 2 opções, escolheu a opção errada. Não, o que é erro grosseiro? A negligência, a imprópria imperícia. Mas erro grosseiro, o Tribunal de Contas da União já fez até um quadradinho, bem matemático. O que é erro grosseiro? Você age com desdém, você não tem o cuidado mínimo exigível. Então, isso é erro grosseiro. Não é errar. É errar grosseiramente. E a LINDB diz que o agente público responde por dolo ou por erro grosseiro. Quando ele despreza, faz aquilo de qualquer maneira. Mas erro grosseiro é um tipo de culpa. E a lei de improbidade afastou a modalidade culposa. Então, me parece que não tem outra maneira de interpretar. Mas nós estamos aqui numa discussão a respeito disso. Vamos colocar uma situação aqui hipotética, mas que todos nós vivemos, que nós veremos futuramente essa análise pelos órgãos de controle. A pandemia. Será que será erro grosseiro determinadas experiências que foram feitas à luz de uma ausência, de uma ciência e de uma certeza em relação ao que era o melhor tratamento para a Covid? Isso. Imagina daqui a alguns anos, lá na secura, na frieza de um gabinete, no Tribunal de Contas da União, que ele falia, como assim que alguém receitava isso? Como assim que alguém sujeitou um cidadão a tomar esse medicamento ou fazer uso disso? Se a ciência provou. Gente, mas o que viveu aquele gestor público naquele momento em que vinha uma situação que a humanidade estava vivendo e que ninguém sabia? Pode ser uma hipótese de erro grosseiro, mas nem por isso foi dolo. A pessoa agiu intencionalmente querendo resolver. Sim, ao contrário, né? Ela queria exatamente. Resolver. Então, eu concordo perfeitamente com a Cristiana e me coloco na ideia de que o erro grosseiro é grave, ele tem outras formas de ser reparado, é uma ação de civil pública comum, é uma ação de cobrança por eventuais... Processo administrativo disciplinar, até a perda eventual, a demissão a bem de serviço público,
mas não a ação de improbidade. Porque se nós retiramos a modalidade culposa, o erro grosseiro, a mim me parece que ele estaria enquadrado dentro dessas premissas da negligência, da imprudência e da imperícia, obviamente agravadas por uma grosseria daquela decisão ou daquela escolha, mas nem por isso ímproba. Então, eu concordo que realmente não seria hipótese de improbidade. De fato, não tem como ser improbidade nos moldes Exatamente da Lei atuais. 14.230. É forçar. É literalmente ir Contra. a literalidade da lei. Querer Ressuscitar um tipo que já não existe mais. Exatamente. E o ponto, pessoal, é o seguinte, quando eu já escrevi alguma vezes, doutora Cristiana, doutora Fernanda, sobre improbidade, muito nos foi criticado no sentido, nossa, mas então vocês são a favor dos corruptos? Gente, não é isso. Não o é que nós isso. queremos é recuperar a essência da lei de improbidade administrativa. Desde 1992, o que ocorreu foi um desenvolvimento de uma vulgarização da lei de improbidade. Tanto é verdade que na nossa prática não se vê mais a ação civil pública comum. Não Não. se vê. Não se vê, porque tudo poderia ser improbidade. Ou não se via, né, Caio? Agora vai voltar a ter ação Exatamente. civil pública, sem ser de Então, o improbidade. ponto é exatamente isso. Na minha fala inicial, eu ressalvei isso. Quantos modos de controle da administração pública nós temos? Ação civil pública, mandado de segurança, se for um caso de um cidadão, uma ação popular, o próprio processo administrativo disciplinar. Então, gente, é claro que o gestor público ele tem de ser controlado. Isso é a essência da democracia, essência do modelo republicano. O que nós estamos dizendo aqui é que a lei de improbidade ela tem um pressuposto jurídico, ela tem uma essência, que é o combate do ato ímprobo. É simplesmente isso. Então, não há, na verdade, um favor aos corruptos. Não é isso, pessoal. O que nós estamos dizendo aqui também é um pressuposto de cunho fático. O que nós observamos? As pessoas competentes, as pessoas que têm preparo para estar na administração pública não mais querem estar. Não mais querem. É um risco estar diante da administração pública no entendimento que até então se via. Né? A gente vê isso no dia a dia, pessoas competentíssimas não querem estar. E o que isso gera? Só sobra na administração pública aquele que não tem nada a perder. Nós queremos isso? Nós, como cidadãos, nós queremos isso? Claro que não. Então, o que nós estamos defendendo aqui não é amparar condutas corruptas, é dizer que há outros modelos de controle da administração pública e a ação de improbidade, ela se presta ao adente E não é nem que a gente desonesto. está defendendo, a gente está relatando que a lei mudou. Exatamente. Uma coisa também que vocês colocaram aí, igual você colocou bem aí, no caso do setor público. E no caso das empresas também, tem muita empresa se afastando do setor Com público certeza. por conta desse mesmo problema. Sem dúvida. Né? Então, é uma situação realmente que vai restar para atender as obras públicas, tudo, empresas menos qualificadas, pessoas Com menos experiência. com menos experiência, e do lado do público também é a mesma Idem. coisa, pessoas menos qualificadas. Então, é uma situação muito grave. E uma coisa também que eu acho que é uma reflexão para a gente fazer também, a gente, no nosso dia a dia, a gente convive com muitas... Obra é uma coisa que tem muita coisa que aparece inusitada, que você tem que decidir ali. E o responsável público não quer decidir porque pode ser encarado, ou pelo menos podia, né, ser encarado Sim. de uma outra maneira. E com isso, vamos pensar, a quantidade de obras que tem aí paralisadas e o que isso significou de prejuízo para o Estado e de vidas que foram perdidas, que tem vidas também que foram perdidas nisso aí, por falta dessa definição, ter a coragem de ter essa definição, e isso não é muito levado em consideração, não é uma coisa que a gente tinha que pensar, realmente tem que acabar com isso, né? Tem de mudar uma cultura, né, presidente? Mas é isso, presidente. É Ok, isso. então, Acho que só tem essa pergunta, né, gente? eu acho que ficou bem claro, né? Por isso que teve pouca pergunta. A explanação foi muito boa, então realmente não levantou nenhuma dúvida mesmo, não. Acho que ficou bem clara a explanação. E eu acho que é isso. A lei é importante ela ser clara e objetiva, né? E aqui no Brasil o povo é muito criativo. Cada lacuna que tem numa lei, a quantidade de soluções, interpretações que aparecem é um absurdo, né? Então, eu acho que é isso.
Parabéns, então, né? Nós ficamos também muito satisfeitos. Eu acho que para os associados também, eu acho que é uma apresentação que é uma novidade. É uma novidade que é importante para, até nessa relação nossa do dia a dia aí com o público, é muito importante a gente conhecer bem. E agora uma pergunta, não é pergunta, esse material vai ficar disponibilizado? Essa apresentação? Pode. Eu acho que era importante ficar, né, até para quem não pôde participar, Sim. ter acesso e nos órgãos públicos também, se for possível, para que eles tenham isso como material de conhecimento, de Sim. consulta no dia a dia, né? É isso aí. Então, muito obrigado, Cristiana, Obrigada, Maria senhora. Fernanda. Obrigada. Caio, muito obrigado pela Nós aula aí. agradecemos a oportunidade, presidente. Sim. Obrigado. Podemos levantar? Podemos levantar, gente?